Graça e paz, igreja do Deus vivo, prazer enorme, um prazer assim diferenciado de estarmos nesta manhã na casa do Senhor, nesse primeiro dia da semana, né? Um domingo que hoje a nível nacional está sendo conhecido como domingo de carnaval, não é isso? As pessoas batizaram esse domingo como domingo do carnaval, domingo da carne. E podemos dizer assim, domingo que as pessoas e é o domingo do Senhor porque Ele ressuscitou no primeiro dia da semana. E particularmente nós cremos que a palavra de Deus revela que quando Ele saiu do túmulo ao terceiro dia, no domingo, Ele saiu sem máscara. Saiu sem máscara, sem fantasia. Ele saiu do túmulo com as marcas da cruz. Se posso dizer que Jesus tinha uma fantasia, e fantasia no bom sentido, e uma fantasia eterna, verdadeira, autêntica, que a sua fantasia trazia as marcas da cruz. E Ele é o único homem que viveu na face da terra, que pode de fato, se podemos dizer assim, vestir essa fantasia, a fantasia da cruz. Uma fantasia marcada pelo sangue de um inocente para cobrir os pecados nossos e de tantos esses que estão fazendo deste domingo o domingo da carne. Então, para nós hoje é um privilégio estarmos na casa do Senhor, não é nenhum peso retornarmos à casa do Senhor nesse dia, como tantos outros dias nós estamos presentes. Mas lembrar que o Senhor Jesus ressuscitou sem máscara e ficou com os discípulos 40 dias, dando prova inquestionável de que Ele ressuscitou, venceu a morte e subiu aos céus e está aguardando como nós, aquele dia precioso que o Senhor Deus, o Deus Pai, estará mais uma vez o comissionando a retornar, não para viver mais 33 anos aqui, mas de fato, de uma atitude rápida, resgatar a sua igreja e julgar o mundo. Então, graças a Deus por esse dia, e graças a Deus porque você está aqui, graças a Deus por você que nos assiste em casa, que Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês. E nós estamos felizes. Ontem nós fomos surpreendidos aqui na igreja por um encontro de juventude, e foi muito bom. A juventude que trocou o sábado daí de fora e vieram para cá, para a igreja. E aqui contaram história, oraram, né? Trocaram testemunho, comunhão. Acredite, ficaram aqui até 11 horas da noite. Eu saí às 9. O velhinho não aguenta mais. Então eu falei, jovem, olha, eu vou ficar aqui até às 9 horas. Eu sei que vocês não têm hora para ir para casa, então até às 9 eu aguento, né, Carlinhos? Depois eu vou para casa, né? E assim fizemos, e eles ficaram aqui até 11 horas da noite numa comunhão, e eu achei isso muito interessante, porque num sábado desse feriado, um bom número da nossa juventude estava aqui ontem, o pessoal de Paulo veio também, então foi bênção mesmo, que Deus continue abençoando a nossa juventude, e que a nossa juventude continue tendo esse compromisso com Deus, tendo esse compromisso de estar na casa do Senhor, para fazer diferença quando eles saírem da casa do Senhor. Irmãos, dito isto, vamos então abrir a palavra de Deus lá em 2 Reis, o texto está aí, 22, de 13 a 17. Abra sua Bíblia nesse texto. Primeiro, antes de ler esse texto, eu vou fazer alguns comentários, né? Nosso tema de hoje é somente Cristo. Nós estamos dentro das oportunidades que vamos ter, tanto na quarta quanto aos domingos de manhã, trabalhando esse tema no início do ano, como já falamos, sobre a palavra de Deus, sobre a reforma da igreja, a reforma do povo de Deus, a reforma da casa de Deus, uma igreja que precisa ficar sempre reformando para que ela não fique
marcada pelo mofo da vida e a poeira da nossa existência, e venhamos assim a não ter a visão correta do reino de Deus, da palavra de Deus em nós. Então já falamos sobre a importância da palavra de Deus, baseada aí na vida do rei Josias, que começa a sua história lá em 2 Reis, capítulo 22, 1 e 2, que fala que Josias tinha 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém, né? E o texto diz que ele fez o que era reto perante o Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Quando eu fecho os olhos e penso numa criança de tão tenra idade, de 8 anos de idade, começando a reinar uma grande nação complexa, recebendo uma herança de total abandono da palavra de Deus e daquilo que o Senhor ordenou ao seu povo através de Moisés. Esse menino, ele começa a fazer algumas reformas, e a palavra de Deus diz que ele cresce nessa dedicação e não se desvia nem para a esquerda nem para a direita, e se torna um rei notável dentro de Israel. Então é possível, irmãos, independente da nossa idade, independente do momento que estamos vivenciando, buscar a presença de Deus e experimentar algo novo com esse Deus, e sendo nós assim instrumento de Deus para trazer boas novas a este mundo tão conturbado que estamos vivenciando. Então, a última vez que estivemos aqui, falamos sobre a Escritura e desafiamos a igreja a ler a Escritura e viver a Escritura. Por quê? Porque Paulo, lá em 2 Timóteo 3,16, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, a palavra de Deus, a Escritura, primeiro, é inspirada por Deus, não por homem, e extremamente útil. Também nós vamos ver João 5,39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. Então, se eu abandono as Escrituras, se eu não tenho intimidade com a Escritura, se eu não procuro a Escritura, irmãos, nós estamos vivendo num abismo, e ainda estamos numa indefinição, se estamos no céu ou no inferno. Estamos no abismo. Se eu não tenho o privilégio de consultar a Escritura e viver pelas Escrituras, eu não consigo enxergar a vida eterna. Eu não consigo vivenciá-las mesmo enquanto aqui, e assim me isentar de estar vivendo a minha vida em um abismo, mas pelo contrário, já vivendo a minha vida numa expectativa certa de que o céu será o meu destino final, porque eu tenho essas convicções através da palavra de Deus. Então, examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, de Jesus. Você não vai encontrar isso em nenhum outro lugar. Se você não tem intimidade com a palavra, se não conhece a palavra, você não conhece Deus. Não conhecendo Deus, você está no abismo. Está no abismo. Não sei se você, no final de tudo, vai para a direita ou para a esquerda. Deus o sabe. Mas uma coisa eu sei: se não conhecemos a palavra, não temos intimidade na palavra, no mínimo, no abismo nós estamos. E quem virá em nosso socorro? É aquele que sabe e conhece Deus através da sua palavra. Foi isso que Josias fez. Quando ele encontra o livro, ele não pensa duas vezes: eu preciso tirar o meu povo, eu preciso tirar a minha vida deste abismo. Então ele procurou examinar as Escrituras, procurou orientação das mulheres e dos homens de Deus de sua época, e não teve dúvida em trazer de volta a prática da palavra de Deus, e tira o povo de Deus daquele momento de um abismo sem precedente, porque estavam longe de Deus. Também em Romanos 10,7 diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Não existe outro meio de nós desenvolver a nossa fé que não seja através da palavra de Deus. E não tem como ter uma pregação eficaz que não seja exclusivamente da palavra de Deus. E quando nós falamos a palavra de Deus, nós falamos de um contexto pleno, absoluto, todo,
todo o assunto bíblico é devido a uma ministração ao povo de Deus. Não se pode excluir nada. Não podemos nos arregar diante das vãs filosofias, ou quem sabe por ameaças de constrangimento de alguém, quando você abre a palavra de Deus e traz um tema que possa provocar constrangimento. Eu não posso ficar constrangido diante de Deus quando eu leio a palavra. Isso que eu não posso ficar constrangido. Eu preciso falar o que Deus tem colocado em nosso coração. Agora, se alguém recebe essa palavra constrangida, ela precisa voltar urgentemente à palavra de Deus e quebrar esse comportamento e viver a palavra de Deus na autenticidade dela, tendo ela como aquele mel depurado, valioso. E a palavra de Deus é prazerosa, mesmo quando ela vem de encontro a uma realidade que que estou vivenciando, que não é de acordo com o que Deus requer de nós. A palavra de Deus sempre será mel para aqueles que creem, tá? E lá em Mateus 4,4 diz: Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, nós precisamos ter este alimento eterno que é a palavra de Deus. Então, a Bíblia é a referência maior da presença de Deus em nós. São os testemunhos de Deus. Nós conhecemos Deus pela revelação que Ele mesmo proporciona a nós através das Escrituras. Aquilo que Ele achou que era necessário para nós. Então, aquilo que é revelado às Escrituras pelo próprio Deus, que foi divinamente inspirada, isto eu tenho conhecimento, isto eu prego, isto eu creio. Aquilo que não foi revelado, eu deixo à parte, para que Deus, no tempo devido, traga este conhecimento, se assim for, aos nossos corações. Mas, por enquanto, nós precisamos viver aquilo que a palavra de Deus nos revela a cada momento. E nós deixamos, na última palavra nossa a respeito da Bíblia, essa base de reforma da igreja, é que nós, como igreja, como povo, como corpo de Cristo, precisamos voltar à leitura e à prática da palavra, estudar a palavra de Deus, esse pão da vida. E hoje nós vamos falar de Cristo, irmãos, também baseado na experiência do rei Josias. Aí sim, desta feita, vamos a de tesouro, mas que ele por si só não poderia usufruir e distribuir esse tesouro se não fosse através daqueles que verdadeiramente foram comissionados por Deus para trazer essa revelação agora ao coração do povo e dizer de fato que Deus estava requerendo dele como rei e o que Deus estava requerendo do povo naquele momento em suas atitudes. Olha que coisa interessante. Ide, consultai o Senhor por mim. É entregar, um rei entregando aos seus servos uma responsabilidade ímpar, tremenda. E ele diz assim: consultai por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvido às palavras deste livro para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Ele toma conhecimento da palavra, e a palavra é tão viva, tão eficaz, que o primeiro despertamento que existe no seu coração é dizer e reconhecer que os seus pais falharam. Os seus pais falharam. Não revelaram, não ministraram a palavra de Deus ao seu povo. E nem a ele como filho. Triste, né? Muito triste. Como nossos filhos vão conhecer a pessoa de Cristo? Como nossos filhos vão conhecer a palavra de Deus? Se nós, como pais, falharmos.
Josias percebe que os pais falharam, esconderam esse tesouro dos seus filhos, da sua casa, esconderam esse tesouro do seu povo. E agora, por vontade de Deus, na reforma do templo, é encontrado. E agora há um temor no coração do rei, dizendo, que grande é o furor do Senhor que acendeu contra nós, simplesmente pela leitura do livro sagrado diante dele. Ele já percebeu que a mão de Deus pesava sobre eles e que eles precisavam urgentemente não somente fazer uma reforma na estrutura do templo, mas fazer uma reforma na estrutura dos corações, dos seus pensamentos, das suas atitudes, dos seus gestos, dos seus comportamentos. E, acima de tudo, da adoração devida a Deus. Ele percebe que o Senhor está com as suas mãos sobre eles, com grande furor, com grande ira, simplesmente pela leitura da palavra de Deus. Tão grande era o distanciamento do povo das verdades de Deus, que a leitura de Deus foi revelada, a leitura da palavra de Deus foi revelada e trouxe luz aos olhos do rei, aonde ele pôde contemplar as verdades de Deus e também perceber o distanciamento que o povo tinha de Deus pela palavra. Você já percebeu isso quando leu a palavra? Qual as distâncias que nós temos de Deus? Você já parou para pensar o que você tem feito desse tesouro dentro de sua casa? Ontem Tereza e Franchuba, eu quero particularmente testemunhar, e eu achei muito lindo o que o Chumbim falou de vocês, a respeito da dedicação que ele recebeu dos pais em relação à palavra de Deus. Isso foi dito aqui ontem, por isso eu estou tornando público, porque todo mundo ouviu. Não foi um segredo no gabinete pastoral, e nem isso era para ser segredo, isso aí não é. Então eu achei isso interessante demais, quando o filho olha, e se eu não me engano lá, por 13 anos, por assim, ele encaixou na sua vida cristã, mas ele nunca deixou de receber dentro de sua casa o incentivo e nunca deixou de ser aberto esse tesouro aos seus olhos dentro de sua casa. E hoje ele caminha com o Senhor e já experimentou milagres de Deus em sua vida e é grato ao Senhor. Primeiro, porque esse tesouro não foi escondido, foi revelado através de seus pais. Então é diferente do testemunho de Josias. Nossos pais esconderam. Hoje nós temos um jovem que diz assim: nossos pais revelaram. E por isso hoje eu tenho a minha fé. É isso aí que nós precisamos ter. E abrindo a palavra de Deus, perceber se estamos próximos a Deus ou distante de Deus, para podermos viver essa verdade, E o texto continua: então o sacerdote Ilquias, Aicão, Aquibor, Safã e Asaías, olha o número de sacerdotes, muitos, foram ter com a profetisa Ulda, mulher de Salum, o guarda-roupa, filho de Tiquva, filho de Arás, e lhe falaram. Ela habitava na cidade baixa de Jerusalém. Ela disse: assim diz o Senhor. Falou os sacerdotes. E através dos sacerdotes, essa palavra chega ao rei Josias. Assim diz o Senhor. Isso era um chavão, uma frase dos profetas, dos sacerdotes, dos homens e mulheres de Deus, quando eram atingidos pela revelação de Deus. Eles não falavam por si só. E isso eu abro um parênteses aqui, irmãos. Nós que temos a missão de pregar, jamais podemos falar de nós mesmos, do nosso achismo, daquilo que eu acho. Nós precisamos falar daquilo que Deus quer que a gente fale. Talvez seja a diferença nos dias de hoje. Eu não posso falar algo que agrade o seu coração. Se Deus colocar no meu coração isso tem que ser falado. Mas se não for isso que Deus não colocou no meu coração, não vou falar algo que vai te agradar. Eu preciso falar do que Deus colocou no meu coração. E preciso até praticar essa palavra, como Pedro fez na pesca maravilhosa, respondendo ali o desafio de Cristo. Vai um pouquinho mais para a direita e lança a rede. E Pedro fala: eu faço, mas sobre a tua palavra.
Não é o que eu quero. A minha vontade hoje, mestre, é estar em casa agora nesse momento dormindo. Já até lavei as redes, já fiz o que tinha que fazer. Então a minha vontade não é voltar ao mar e lançar a rede. A minha vontade é para casa dormir, que é o meu direito depois de uma noite de trabalho. Mas, sob a tua palavra, ou seja, esta é a tua vontade, mestre, então eu vou obedecer. E essa obediência trouxe a pesca maravilhosa. E a pesca maravilhosa trouxe 3 discípulos que abandonaram o fruto do seu trabalho sobre a areia e seguiram o mestre dos mestres, Jesus, agora para serem pescadores de homens. E eles vão realizar essa pesca maravilhosa de homens após a descida do Pentecoste em seus sermãos, que 3.000, 5.000 pessoas se convertiam na obediência da palavra, na prática da palavra. Assim diz o Senhor. E a igreja precisa viver isso nesses dias. Assim diz o Senhor. Essa é a nossa missão. Esta é a ordenança que foi dada para nós nesses dias. Dizer as verdades do Senhor. E isso foi levado. E assim dizia o Senhor naquele momento: o Deus de Israel diz ao homem que vos enviou a mim: assim diz o Senhor, eis que trarei mares sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu de Judá. Então tudo isso que está lendo será testemunho contra vocês. Tudo isso que vocês estão lendo e tomaram conhecimento será agora uma verdade aos olhos de vocês. Nada do que foi lido, nada do que se tornou conhecido será eliminado, separado. Pelo contrário, será uma verdade. Assim Deus diz. Mas olha o porquê. Por que esses males viriam sobre aqueles lugares, sobre os moradores, aos males que estavam ali na palavra do livro lida ao rei de Judá? Olha o porquê. Visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses. Por isso que nós colocamos o tema hoje, somente Cristo, irmãos. Somente Cristo deve ser o alvo da igreja em todo o tempo. Porque a palavra nos revela que os males que estão registrados na palavra de Deus virão sobre o seu povo quando este povo deixar de servir exclusivamente Cristo, o Deus vivo, o Deus ressurreto. Visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses. Ponto. Além de esquecer de Cristo, também cultuaram e preencheram os seus corações em adoração a deuses estranhos. Excluíram a palavra de Deus, a vontade de Deus, e começaram a prática da minha vontade, do eu, do meu querer, do cristianismo fácil, singular, politicamente correto, agradável aos homens. Se existe uma política populista, existe um cristianismo populista também, que hoje é divulgado e pregado. Então, primeiro, deixaram a palavra de Deus, deixaram Deus e começaram a servir a outros deuses. E por que fizeram isso? Olha o que Deus está falando através da profetisa Hulda, direcionando ao rei, direcionando ao sacerdote, direcionando ao povo, a todo Judá. Olha com que objetivo o povo deixou de servir a Deus e começaram a servir a outros deuses, a outra prática. Talvez você nunca percebeu isso. Quando isso acontece na nossa vida, deixamos Cristo e a palavra de Deus, e a prática da palavra de Deus, e a obediência da palavra de Deus, talvez seja imperceptível ao seu coração, mas não é imperceptível ao olhar de Deus. E Deus percebe a verdadeira intenção daqueles corações, e Ele diz: para me provocarem a ira,
Pastor, eu nunca tive a intenção de provocar a ira de Deus. Mas quando nós excluímos Deus, quando o seu povo exclui Deus e começa a viver de uma forma diferente, servindo ao eu, à sua carne, e quem sabe até seguindo uma prática mundana, talvez você não pense, mas Deus enxerga no seu coração e vê que a sua intenção, a minha intenção, quando isso acontece, é provocar a ira de Deus com todas as obras das suas mãos, é provocar o furor e fazer com que esse furor se acenda contra a igreja, e algo que não vai se apagar. Por isso que muitas vezes trazemos para a nossa casa o furor de Deus e não a bênção de Deus. Porque o que tem sido a nossa casa? O que tem sido ministrado dentro da nossa casa? Qual é o tempo que temos preenchido com Deus na nossa casa? Porque se não é um tempo pleno, um tempo útil, o melhor tempo, nós estamos queimando incenso a outros deuses. Nós estamos gastando nosso tempo em outras situações que não é o que Deus requer de nós. E aí nós estamos trazendo para dentro da igreja, para dentro da nossa casa, para dentro da nossa vida, a ira de Deus e o furor de Deus, que certamente em algum momento vai se acender contra o povo de Deus. Por isso que o povo de Deus experimenta 430 anos de cativeiro no Egito. É por isso que o povo de Deus enfrenta um cativeiro de 70 anos na Babilônia, na Síria. É por isso que o povo de Deus vai viver em cativeiro, em cativeiro, em cativeiro, em cativeiro, e vai viver uma diáspora no ano 70 após Cristo da nossa época, e vai viver em fuga até 1948, quando retorna para o Estado de Israel, do nosso tempo presente. Porque provocar a ira de Deus, o furor de Deus, abandonar a palavra, e abandonando a palavra, abandonamos Cristo. E Cristo, Ele não é somente Ele no meu coração, na minha vida. A palavra de Deus, e abandonando a palavra de Deus, abandonamos Cristo e trazemos sobre nós, sobre a nossa vida, a ira e o furor, como se fosse uma chama que é acesa, plena, que queima, não consome e que não pode ser apagada, a não ser por vontade divina. E o único extintor capaz de apagar esse incêndio, desse furor, é a volta do povo de Deus à palavra e a Cristo somente. Aí vamos viver o momento de celebrar as bem-aventuranças sobre nós, porque verdadeiramente achamos o livro, e achando o livro, achamos Cristo, unicamente Cristo e somente Cristo, como assim foi um dos solas da reforma do século XVI. Então o rei Josias mandou procurar uma mulher, como nós já vimos, uma mulher de Deus que era profetisa, chamada Ulda, para orar pelo povo e saber mais sobre o livro. A partir do verso 13 e 14, ele diz assim: ide, como nós já lemos, consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que ascendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvido às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Então os sacerdotes Ilquias, Aicão, Aquibó, Safã, Asaías foram ter com a profetisa Ulda, mulher de Salom, o guarda-roupa, filho de Tikva, filho de Arás, e lhe falaram. Ela habitava na terra baixa de Jerusalém. Ela foi usada por Deus para exortar o povo a voltar aos caminhos do Senhor e abandonar outros deuses. Incrível isso.
É incrível que essa verdade foi revelada após a leitura da palavra. É incrível isto. Houve só uma percepção da ausência de Deus, a ausência de Cristo, quando a palavra retornou a ser lida e praticada. E hoje nós só vamos perceber a importância da presença de Cristo, irmãos. E perceber que isso deve ser cada vez mais celebrado, adorado, cultuado na igreja, se tivermos de fato a leitura e o conhecimento da palavra de Deus. Eles deveriam deixar toda a idolatria e somente servir a Deus, de corpo e alma. Assim vale para Cristo. A igreja precisa ser dependente exclusivamente de Cristo, irmãos. Não de homens, não de espetáculos, não de adornos. Arrisco a dizer, até do conforto. Nós esquecemos aonde Jesus nasceu. Vamos voltar a um EBD raiz? Vamos lá? Onde Jesus nasceu? Senão eu vou chamar a Tereza para dar essa aula para nós. Aonde Jesus nasceu? Não estou falando da cidade, não. Estou falando do local. Numa manjedoura. Confortável, né? Ali tinha roupas de cetim, não tinha? Tinha um ar-condicionado. Tinha serviçais do lado. Era um lugar assim atraente aos olhos para o ser humano. Talvez seria atraente aos olhos dos animais, que ali que eles comiam, se abasteciam, né? Onde Jesus nasceu, irmãos? Na manjedoura. Simples demais. Mas nós queremos hoje, e esse é o pensamento da comunidade cristã de hoje, quanto mais conforto na igreja, mais estrutura, as estruturas da igreja for melhor para atrair os homens. Não é assim? Se o banheiro da igreja não for um banheiro 5 estrelas, ninguém vai vir mais na igreja. Se o nosso púlpito não for aquele extremamente decorado, em prata e ouro, ninguém será atraído na igreja. Olha como nós somos tomados por uma visão, por uma filosofia de vida materialista. É o sonho da minha casa querendo ser o sonho da casa de Deus. Não estou dizendo que quando é possível você possam ter o devido conforto e a beleza, sim, mas não é o principal da igreja. Não é a visão principal. Porque aonde Cristo nasceu, irmãos, aonde Cristo se faz presente, nós não conseguimos enxergar o que é material, o que é confortável. Pegue a história dos grandes avivamentos. E agora, aparentemente, está acontecendo estamos acompanhando ainda, lá em Queitamp, numa faculdade cristã, desde o dia 8 de fevereiro. E alguns comentários dizem, através do Augusto Nicodemos, reverendo Augusto Nicodemos, que interessante, o louvor, Yuri, vocês estão de 10-0 naquele louvor lá. Que um dos testemunhos diz que a pessoa que tocava o carrão, quem não sabe o que é o carrão, é um instrumento que a pessoa senta em cima e fica batendo. Não conseguia acompanhar o tom da música que estava sendo tocada. Estava tudo fora do, como é que diz aí, Yuri? Do compasso, sei lá, da música aí. Quem estava tocando o piano, então, misericórdia. Aí tu vê que alguém que chegou no lugar que está acontecendo algo diferente, estava querendo olhar aquilo que os seus olhos viam. Eu quero ver o louvor, porque é aí que eu vou levar para a minha igreja. Quando viu que você não precisava ter, e olha que nós estamos falando de um país chamado Estados Unidos, de alta tecnologia, pessoas extremamente talentosas por natureza. Olha que nós estamos falando de um grupo seleto de jovens que estavam dentro de uma faculdade, não é pessoas ignorantes, humildes no sentido de não terem conhecimento de alguma coisa. E o que está acontecendo lá é um quebrantamento independente da estrutura física. Sermão, segundo Augusto Nicodemos, os mais simplórios, mas uma palavra ele colocou em ênfase, bíblicos.
E quando ele falou isso, eu lembrei da pesca maravilhosa dos nossos discípulos em Atos. Os sermões que são revelados para nós em Atos, nada mais é do que a história no lugar que não é uma igreja, no lugar que em 1970 aconteceu, outro fato como esse, não é o movimento gospel, uma reunião de oração com alguns jovens da faculdade, que até agora não teve fim, ainda continua em oração, pessoas sendo quebrantadas, havendo confissão de pecados, pessoas sendo curadas, não porque alguém está chamando, venha que você vai ser curado, pessoas que estão ali e Deus vai curando conforme a vontade de Deus, sem apelos, sem apelação, e todo mundo está indo para lá, para conhecer este lugar, para ver com seus olhos o que está acontecendo. Então não é a estrutura física, não é um sermão bem construído, com muitos conhecimentos, mas é a minha vida com Deus que faz diferença. É o meu arrependimento dos meus pecados, é a minha santidade, a minha intimidade com Deus. É o desejo de ver e sentir Deus e dizer para Deus: Senhor, eu não quero sair deste mundo até que eu sinta a Tua presença. É aquele desejo de Jacó: Tu és o meu único Deus, eu sei que eu errei, eu sei que eu pequei, mas agora eu só te largo quando eu sentir que verdadeiramente estou sendo abençoado por Ti. É o desejo de Deus. As coisas vão acontecendo, algo novo vai acontecer. Se nós voltarmos à palavra e colocar Cristo como referência maior da nossa existência, se esta igreja conseguir entender, compreender e viver esta verdade, nós vamos experimentar o que há melhor de Deus. Lamento em dizer, não teremos aquele sermão aprimorado, não teremos aquele louvor que gostaríamos de ter, mas a glória de Deus estará presente aqui, e isso será suficiente para que o seu povo se encontre em quebrantamento com Deus e experimente o melhor desse Deus. Que as nossas lâmpadas sejam aquecidas nessa intimidade com o Senhor. Então eles deveriam deixar toda a idolatria e servir somente a Deus, tudo aquilo que não agradava ao Senhor, e voltar a uma prática da palavra de Deus. Irmãos, não somos nós, líderes de igreja, que temos que dizer à igreja o que a igreja tem que abandonar, mas é a palavra de Deus que diz isso. É nós que temos que conhecer a palavra e reconhecer: eu preciso abandonar essa prática, eu preciso abandonar esta vontade, esse desejo, esse sonho, eu preciso abandonar esses pensamentos, este comportamento, eu preciso crer, confiar mais em Deus, porque é assim que a palavra de Deus revela. Foi esse o impacto que o rei Josias teve, que percebeu como eles estavam distantes da palavra de Deus e que eles não estavam servindo ao Deus vivo. E hoje também vivemos essa realidade, estamos distantes da palavra de Deus e distante do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo parece que não tem mais nos empolgados, a ponto de muitas vezes, quem sabe, até viver um sacrifício a menos de estar falando da sua palavra às outras pessoas. Não dá, irmãos, não dá para nós sabermos que temos um tesouro tão grande e viver com esse baú fechado. Eu sei que o tesouro está aqui, mas eu fecho o baú. Eu sei que esse tesouro, que é Jesus Cristo, está aqui no meu coração, mas eu não abro a minha boca para falar dele para as pessoas. Essa é a diferença.
Eu não tenho dúvida que todos que estão aqui presentes, você que nos assiste aí, e tantas outras pessoas que estão vivendo no cristianismo hoje, conhece esse tesouro que é Cristo, sabe que Ele existe, sabe que Ele ressuscitou, quem sabe já viveu uma experiência de um sobrenatural no nome dEle, para Ele, para a glória dEle e para a sua alegria, mas não conseguimos abrir a nossa boca para falar dEle, para testemunhar dEle. Não falar de nós, mas falar dEle. E quem sabe voltar a uma fé inabalável. Pelos judeus, abriam as suas bocas e lançavam os seus tesouros às multidões. É que hoje a igreja não tem feito. Temos um tesouro, mas trancamos o baú e jogamos a chave fora. E gastamos muito do nosso tempo, da nossa vida, guardando esse tesouro, como se ele fosse valioso, e é valioso, mas não tem valor nenhum se ficar trancado em um baú, escondido. Porque assim ficou o livro até o rei Josias, perdido, abandonado, empoeirado, as escrituras assim ficaram. E acredite, não ficou na esquina, não estava perdido na praça, não estava perdido na feira, não estava perdido no escritório, não, estava perdido no templo. O maior tesouro estava perdido no templo. Qual é o seu maior tesouro hoje, querido? Onde ele está? Aonde ele está? Alguém está usufruindo dele? Você tem investido tanto para guardar esse tesouro? Quem sabe que você guardou tanto que já até esqueceu aonde guardou. Isso já aconteceu comigo, com um objeto lá em casa, que até hoje eu estou procurando e não sei onde eu botei ele. Eu guardei tão bem guardado o documento de compra e venda do meu reboque. Carlinhos, até hoje eu não sei onde eu botei aquele documento. Eu falei, eu não posso perder esse documento. Investi tanto para guardar ele, e agora eu vou ter que gastar uma nota para tirar um segundo documento, porque eu vou fazer um BO, vou ter que ir no Detran, gastar para tirar uma segunda via, quando eu tiver que vender. É assim que nós estamos fazendo com a palavra de Deus, irmãos. É assim que nós estamos fazendo com Deus. Só que o preço que muitas pessoas vão pagar para resgatar esse tesouro será um preço que não terá mais valor para usufruir desse tesouro. Porque um dia nós vamos revelar isso ao Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Olha aqui, eu recebi o seu tesouro e guardei tão bem guardado, está aqui bem protegido. E ele vai falar assim, afastai de mim. Para mim isso não tem mais valor. O valor seria se você tivesse deixado ele aberto e tivesse compartilhado ele com todas as pessoas que eu coloquei à sua volta em todo o tempo. Eu não comissionei você para guardar o meu tesouro não precisa ser guardado. O meu tesouro precisa ser divulgado, compartilhado, oferecido em todo o tempo, porque o tesouro que nós temos é Cristo, somente Ele. Aonde Ele está, irmãos? E o que nós temos feito com Ele? Por isso o rei Josias purificou o templo,
templo do Senhor e começou. Aboliu todas as imagens e esculturas. 2 Reis 23, 4, 14. Tirou tudo. Quando ele ouve o que o Senhor falou com ele através das Escrituras, ele enxergou que os deuses que estavam à sua frente não era o Deus criador de todas as coisas. Que triste. Irmãos, pense nisso, em nome de Jesus. Eu estou falando de Judá. Eu estou falando do povo de Deus. Estou falando da raiz de Davi. Eu estou falando do cumprimento da promessa de Deus a Davi, que não faltaria homens para aquele trono. E um certo tempo tem que vir um rei de 8 anos de idade, provocar uma reforma material no templo, para conseguir a reforma espiritual no coração do povo de Deus. Quando ele enxerga esse tesouro, ele também enxerga os deuses pagãos. Ele consegue ver o tamanho do culto idólatra que o povo de Deus estava praticando. É como se Josias descesse do monte, à semelhança de Moisés, avisado por Deus, desce, e quando chegasse no arraial do povo, viu os sacerdotes e o povo de Deus adorando um bezerro valioso, construído e feito pelas melhores joias do povo de Deus. Porque o povo não aguentou esperar 40 dias a resposta do povo de Deus. 40 dias foram suficientes para que a idolatria surgisse no coração do povo de Deus. E quando Josias pega o livro, fosse como foi essa cena de Moisés olhando para o povo, adorando um bezerro valioso, mas que esse bezerro provocou a ira e o furor de Deus. Deus não olha os valores materiais. Deus olha o valor e a direção da nossa adoração. Quando Josias viu aquele tesouro aberto, ele viu também a idolatria do povo. E a palavra de Deus ela tem esse poder. Quando ela é contemplada, lida, conhecida, ela abre os nossos olhos. Nossa visão é descortinada, as escamas saem. Aí você vê o quão distante estamos de Deus. Ficamos constrangidos. E voltamos à palavra dizendo, como a palavra de Deus diz, o amor de Deus nos constrange, né, meus irmãos? E como nos constrange? O que Jesus fez por nós, como nos constrange? Quando nós pesamos o que temos feito em relação ao próximo e ao próprio Cristo. Então ele revela isso. Por isso o rei Josias purificou o templo do Senhor. Martim Lutero, irmãos, na reforma do século XVI, ele ficou impressionado com a idolatria e as inúmeras relíquias veneradas em seu templo. Por isso declarou que somente Jesus Cristo é o Senhor da igreja. Olha para onde a igreja caminhou até o século XVI, do 3º século ao século XVI. Lá de Constantino a Martim Lutero. As escrituras foram esquecidas, abandonadas. Então a referência de Deus ficou esquecida também, do Deus único, Deus Criador. E a igreja foram criando os seus objetos de cultos, foram criando formas de celebrações, fazendo alianças com pagãos, se associando ao mundo e vivendo as formas que o mundo tinha para existir. A igreja abraçou tudo isso, até que Deus, no avivamento do século XVI, da reforma protestante, ousou fazer no coração de um monge, Lutero, o encorajou a abrir esse tesouro que estava escondido, do século III ao século XVI. E ele começou a distribuir o que havia de mais valioso nesse tesouro, e dizendo ao povo que a palavra de Deus precisava ser novamente retomada na adoração ao Senhor, e que somente Cristo era o cabeça da igreja, ninguém mais.
Nenhum homem poderia substituir a pessoa de Cristo. Nenhuma imagem, nenhuma cultura, nada poderia excluir a joelho. Queridos irmãos e irmãs, povo do Deus vivo, quando nós, quero exagerar um pouquinho aqui na minha fala, me peço perdão por isso. O que esse texto revela para nós, quando Paulo escreve aos Filipenses, que o nome de Jesus está acima de todo nome, e quando ele diz que diante desse nome se dobre todo o joelho, significa que quando você pensar, quando você ouvir o nome de Jesus, a sua atitude de humilhar-se diante de Deus, se quebrantar diante de Deus, deveria ser automática. Você cai ao chão, você se prostra, vai ao pó, se rende completamente e vive a experiência de João Batista diante de Cristo, que ele cresça e que eu diminua. Jesus, pá, no pó. Jesus, no chão. Jesus, eu me dobro. É a senha para que nós possamos perceber, por isso que eu pedi licença para esse exagero. É como se nós não resistisse a este nome, e toda vez que ele tomasse o nosso pensamento, ou fosse percebido, ouvido por nós, nós nos quebrantasse diante dele, e arrependesse dos nossos pecados, e vivesse uma adoração ali com Deus, uma intimidade com Deus. Porque assim Deus batizou o nome do Senhor Jesus. Assim Deus fez com que o nome dele fosse em nosso meio. Primeiro, um nome acima de todo nome, não há nome. Lutero percebeu isso. Segundo, que somente diante deste nome de Jesus se dobre todos os joelhos. E ele diz, nos céus e na terra e debaixo da terra. Profunda interpretação. O nome que o Senhor Deus colocou em alto destaque em toda e qualquer possibilidade de vida, quer seja vida semelhante a nós e vida espiritual em qualquer parte deste universo. Nos céus, o nome do Senhor Jesus é adorado. Os anjos, arcanjos, querubins se prostram diante dele. Na terra e debaixo da terra, todos devem se dobrar diante dele. Todos. Porque ele é Deus de tudo e de todos. Algumas pessoas interpretam que Jesus e a ação de Deus é limitada quando se fala do inferno. Eu não vejo assim. Eu não creio assim. Eu creio que Deus está no inferno. Porque Ele é Senhor. Ele é o Criador. Nenhum ser condenado ao inferno tem a chave do inferno. Quem tem a chave do inferno é Deus. E eu entendo que quem tem a chave do inferno é Senhor. E ninguém tira essa chave da mão dele. Então até no inferno, quem já está lá e quem vai estar lá, vai ouvir o nome do Senhor Jesus e vai se ajoelhar. Para um reconhecimento da sua condenação. Não mais para uma adoração de arrependimento e de salvação. Porque este nome é poderoso eternamente. Este nome, irmãos, vai acompanhar toda a humanidade que já existiu, que existe, que vai existir, para todo sempre. Se nós caminharmos aos céus, vamos nos prostrar diante do Senhor Jesus, em adoração e louvor e glória, com alegria, com gozo, para todo sempre. O nome dele estará lá também.
será eterno. Quem for para o inferno vai ouvir o nome do Senhor Jesus por toda a eternidade, porque será a referência da sua condenação. Eu costumo dizer, se os irmãos me permitem, que o inferno tem uma janela para o céu. E deve ser uma visão maravilhosa, Carlinhos. Quem está no inferno deve brigar todos os dias para disputar aquele lugar na janela para olhar para o céu. Mas esse olhar vai trazer ao seu coração lá no inferno, porque o inferno é um lugar de consciência. Leia lá a parábola do rico e de Lázaro. É um lugar de consciência. Quando eles conseguem avistar os céus, eles vão ter a verdade do seu coração. O que eu fiz da minha vida para estar no inferno? E o que eles fizeram de suas vidas para estar no seio de Abraão? Só que a resposta que eles vão encontrar ali não terá mais valor aos seus corações, porque a sentença já foi dada, mas será um estado de consciência eterno para todos sempre, quando eles percebem que enquanto aqui viveram, não se curvaram diante do nome do Senhor Jesus. Qual era a preocupação do rico? Falando com Abraão: mande Lázaro pregar os meus entes queridos. Ainda tem muita gente lá boa, que eu não quero que venha para cá. E o que Jesus falou? O que Abraão falou? Não, lá tem os profetas. Se não ouvir um profeta, não vai ouvir ninguém que do céu lá embaixo. Esse será o tormento. Por isso que o nome do Senhor Jesus é eterno, irmãos. E é por isso que ele tem que ser agora adorado em todo o tempo agora, para que seja uma continuidade na eternidade para todos aqueles que creem no seu nome aqui na terra, e que não seja um nome de referência do erro que cometemos de não se dobrar diante dele aqui na terra. Por isso que Lutero fala que só o Senhor Jesus é o Senhor da igreja, e só este nome está acima de todo nome, e só diante deste nome todos os joelhos têm que se dobrar, no céu, na terra e debaixo da terra, em todo lugar, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Há uma confissão que além do que enxergamos, além do que ouvimos, além do que nos prostramos, a nossa língua confessa Jesus como Senhor e retribui Ele a glória para todo o tempo. Paulo escreve isso aos Filipenses. Também a estrutura eclesiástica precisava ser colocada debaixo do senhorio de Cristo, como cabeça da igreja. A igreja tem muitos donos, e Lutero está dizendo: não, existe um dono só, Jesus. Efésios 1:22, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, todas, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Cabeça, eu sempre falo isso aqui na igreja, eu não sei qual é o meu papel na igreja, até hoje eu não descobri. Não tenho muito interesse em descobrir. Não tenho, Deus o sabe. Mas uma coisa eu sei: cabeça eu não sou. Não sou dono da igreja. Não quero ser, porque aí eu estaria usurpando o lugar de Cristo. Ele é o dono. Ele é o Senhor. Eu me contento em ficar debaixo dos seus pés. Se for os pés de Cristo, eu me contento. Não tenho dificuldade com isso. Não tenho. Porque Ele é o cabeça, Ele é o Senhor da igreja. E por mais que o povo de Deus, quando esquece da palavra, esquece de Cristo, tenta usurpar este lugar, irmãos, jamais homem algum conseguirá ser de fato o dono da igreja. Já tem dono, e jamais deixará de ser dono, que é Cristo, o cabeça da igreja, né? E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Nós somos do Senhor, irmãos. Isso deveria gerar em nós uma alegria, uma satisfação.
Isso deveria gerar em nós uma gratidão sem precedente, ao ponto de que, se tivermos que promover em nossa vida e nossa existência qualquer sacrifício para estar diante de Cristo e o adorar em espírito e em verdade, esse sacrifício seria prazeroso e jamais seria algo dificultoso, penoso, pesado para a nossa existência. Quando a igreja perceber essa verdade através da palavra de Deus, e reconhecer o senhorio de Cristo, e perceber que nós estamos totalmente envolvidos por Ele e com Ele, nós saberíamos dar o retorno com gratidão e com alegria e com prazer em todo o tempo, porque isso seria sempre direcionado a Cristo, diante da nossa função, do nosso papel no corpo de Cristo. Se quisermos realmente reformar a igreja, irmãos, precisamos reconhecer Jesus como Senhor da igreja e de nossas vidas. Ele é Senhor da igreja, Senhor das nossas vidas. A igreja deve voltar a ser como a igreja primitiva e deixar os modelos políticos, hierárquicos, para ter Jesus como Senhor único e exclusivo da igreja. Nós precisamos abandonar as metodologias seculares, os hábitos seculares, para nos voltarmos à metodologia divina, bíblica, para a igreja. Igreja, irmãos, não é uma escola secular. Igreja não é uma indústria secular. A igreja não é um estado político. A igreja é o corpo de Cristo, aonde Ele é o cabeça. E aonde nós temos um manual, uma bula, para seguirmos e obedecer, para que possamos experimentar o melhor desse Deus, que é a palavra de Deus. Viver a igreja na essência da palavra de Deus. Os resultados serão de Deus aos nossos corações, e não resultado de homens. Eu não sei se os irmãos já pararam para pensar a rotatividade que está acontecendo nesses últimos dias dentro da igreja de Cristo. Não está havendo conversões, uma ou outra, mas a rotatividade de membros tem sido grande. Pararam para perceber isso? É porque, na minha visão, no que eu entendo, irmãos, se estivesse uma unidade na pregação da palavra, se nós tivéssemos uma unidade na constituição da igreja, à luz das Escrituras, para onde aquele membro fosse, ele não viria diferença de uma igreja para outra, porque ali aquela igreja seria de fato uma igreja de Cristo, o corpo de Cristo, e o cabeça era Cristo e as regras bíblicas. Mas hoje o que nós fazemos? Não, essa igreja já não me satisfaz, eu já não consigo mais ver Deus nesta igreja, eu já não consigo mais adorar Deus nesta igreja. Aí eu procuro uma outra igreja, com outros atrativos. E aquilo ali enjoa, porque você leva a sua carnalidade junto. E todo dia você vendo aquela mesma coisa, vai enjoar. Então hoje você vai procurar outra igreja. Vai ficar lá um tempo também, só que vai enjoar de novo. Mesmo que no primeiro momento seja prazeroso e gostoso, depois enjoa. Porque o verdadeiro alimento está escondido. Não foi entregue a você, porque esse verdadeiro alimento confronta, questiona, penetra. Como a igreja primitiva, deixar esses modelos hierárquicos para ser somente a igreja do Senhor Jesus. Enquanto a igreja tiver outros senhores, outras metodologias, outras práticas, pessoas que se consideram donas da igreja, e espetáculos e palcos, não é mais altares, não é mais púlpitos, agora é palco, é espetáculo.
Jesus não será a principal atração. Porque Jesus não veio para ministrar em palcos. Jesus não veio para fazer e dar espetáculos, embora muitos achavam que era. Ele veio para obedecer a Deus, à vontade de Deus. Dentro do projeto de Deus para a sua vida, do nascimento numa manjedoura, de viver 33 anos sem ter aonde reclinar a sua cabeça, e ainda terminar a sua existência sangrando na cruz e clamando, Deus meu, por que me desamparastes? Que deveriam ser palavras ditas assim: meu povo, povo meu, por que me desamparaste? Se eu estou aqui, é porque vocês deveriam estar aqui. Mas eu assumo este lugar de dor, de sacrifício, por obediência ao Pai, por obediência aos seus mandamentos e por amor. A igreja precisa entender isso, abandonar os seus palcos e voltar aos altares de Deus, abandonar os espetáculos e voltar a uma comunhão plena com o Senhor. E na medida que esta comunhão for aumentando, algo novo vai acontecer. Na visão dos homens, sobrenatural, espetacular. Na visão daqueles que creem em Cristo, nada mais natural do que o poder de Deus sendo exercido através do seu povo na terra. Não será novidade para aqueles que creem, não será espetáculos para aqueles que creem. Será como a confirmação da nossa fé e uma confirmação de como o poder de Deus atua entre nós. Irmãos, a coisa é tão extraordinária, à luz da Escritura, quando nós temos Cristo como Senhor, é que quando o Senhor Jesus praticava algo do sobrenatural, em boa parte, logo após ministrar, Ele dizia: não conte a ninguém, porque as pessoas vão entender isso como espetáculo, e não é isso que eu quero. Não fale de mim a ninguém, porque as pessoas vão entender que eu estou num palco, e não no altar, para ser sacrificado. A igreja precisa voltar a Cristo. E volta a dizer, voltar a Cristo significa voltar à palavra de Deus. E eu encerro, irmãos. Jesus não pode ser considerado o único Senhor. Jesus não pode ser considerado o único Senhor, porque não divide a sua glória com ninguém. Ele não divide a sua glória com ninguém. Isaías 48:11 diz: por amor de mim, e que faço isto, porque como seria profanado o meu nome, a minha glória não dou a outrem. A glória sempre será dele. Sempre será dele. Mas a alegria será nossa para todos sempre. Para reformar a igreja, irmãos, para reformar a nossa vida, para reformar a nossa adoração, a igreja, nós precisamos ter a palavra de Deus, e tendo a palavra de Deus, reconhecer Cristo como o único Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus caminhe conosco. Você vai caminhar por aí, vai ver muitas pessoas vivendo este dia de forma diferenciada, mas você viveu conforme ele tem que ser vivido, na casa do Senhor, na presença do Senhor, sem máscara, do jeito que nós somos diante desse Deus que se revelou a nós como Ele é. Amém?